Oi, turma, do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No sexto texto, por falar em aborto, Jean-Marie Lambert, segunda parte desse texto, ele fala da seguinte maneira: ou genocídio, conforme a escala, porque de certa forma somos todos abortos frustrados. Então, descriminalizar o aborto equivale a legalizar o genocídio. Perfeito. Inclusive, meu corpo, minhas regras é uma imbecilidade profunda. Mulher não tem duas cabeças, quatro braços e quatro pernas. Trata-se de outro corpo e de outra vida. Ela tem o privilégio de hospedar sem ter o direito de eliminar. Exatamente. Essa vida é de Deus, não dela, com certeza. Ninguém pode matar ninguém, alegando fazer as próprias regras. O corpo da mulher é obra de Deus, Joana. Ele é quem fez as regras e elas estão inscritas na ordem das coisas. São da natureza e cabe a todos respeitá-las, a não ser que se queira escutar o diabo para repensar a criação por conta própria. E é bem o que faz o movimento abortista. Mas a boa notícia é que não inventamos essa maldade toda, pois nada disso emana do Brasil profundo. Vem tudo de fora, não é mesmo? Absolutamente tudo, Joana. Faz parte de um fenômeno de colonização cultural, de uma forma de imperialismo que a ciência política chama de globalismo. Sempre vem a reboque da diversidade sexual. Porque quem quiser massificar uma ideologia tem que falar de impulsos primários, coisa que todo mundo entende, percebe? Sim, não precisa ser PhD em física nuclear para saber o que é sexo. Justamente, é uma coisa que está ao alcance do mais raso intelecto. Então é fácil achar quem dê ouvidos. É por isso que essa doutrinação penetra primeiro abaixo da linha da cintura de cintura para depois atacar o cérebro. Faz sentido. Com certeza você já ouviu falar na escola de Frankfurt? Não. Então, grave esse nome porque tem muito a ver com as insanidades que atropelam sua vida agora. Mas o que é essa escola? Bem, foi basicamente um grupo de pensadores marxistas que funcionou como gatilho acadêmico da atual degringolada moral. Eles queriam fazer a revolução, percebe? Mas isso não se faz com velhos, evidentemente. Claro, é preciso mobilizar a juventude. Isso mesmo. Eles achavam que jovens carecem de maturidade intelectual para conversa sofisticada, mas sabiam que gosta de sexo, logo era só propor o libera geral e deixar o resto acontecer sozinho. Então, amor livre, parada gay, não é por acaso. Não mesmo. É um cálculo, uma estratégia de longo fôlego com a ONU na frente. Mas você precisa entender que é um sistema em que cada parte puxa a outra. Começa com LGBTismo, vai para o feminismo, antipatriarcalismo, antinatalismo, negrismo, indigenismo, transgenerismo, ambientalismo, sanitarismo, veganismo, climatismo. Muitos ismo. Realmente, mas no fim do circuito você cai no que eles chamam de ecologismo profundo. E nesse ponto a mente já fez a conversão. Já trocou o Pai Nosso pela Mãe Terra, por Gaia, pela deusa natureza, ou seja, como quiser chamar o bezerro de ouro. Mas você voltou para essa forma de paganismo. Quer dizer que é uma religião? Sim, que sustenta um projeto de poder planetário e que acha expressão encíclica na Agenda 2030 da ONU. Então estamos sendo recolonizados, sem dúvida. Como lhe disse, todo esse pacote vem de fora. Estamos importando um referencial ideológico incubado nas universidades americanas e europeias para difusão periférica via organismos internacionais.
Pega todo esse quebra-cabeça ideológico e tenta achar um só e único conceito que brotou daqui para projeção lá fora. Você não vai achar porque não há. É sempre de lá para cá, nunca de cá para lá. É uma transmissão unidirecional de modelos. Pior que é mesmo, o Brasil é receptáculo passivo, nunca inventou uma vírgula daquilo tudo. Está só papagaiando. Exato. E não falta índio com diploma de sociologia, etnologia, antropologia ou a rotologia para vender a alma em troca de espelhinhos. O abortismo faz parte disso? Sim. Eis aonde quero chegar. Essa peça deve à dinastia Rockefeller, os magnatas do petróleo, precisamente. Mas o que queriam com isso? Essa é a questão de $1 milhão, menina. Mas para resumir, essa turma vive assombrada com as taxas de natalidade da África, da Ásia e da América Latina. A população mundial está crescendo além da conta. Para os gastos deles, sim. E eles alimentam o receio de submersão democrática pelo terceiro mundo, tipo uma psicose das invasões bárbaras? Por aí, Joana. Por isso esse antinatalismo exacerbado. Ah, você já ouviu falar de Thomas Malthus? Não. Foi um religioso inglês que viveu numa época bem conturbada da Grã-Bretanha. Era o início da Revolução Industrial, que começou basicamente pelo setor têxtil, com a invenção do tear mecânico, não é? Justamente. E era preciso criar carneiro para produzir lã, o que exigia pastos, mas isso implicava expulsar os camponeses da terra, entende? Mais ou menos. Deixa eu lhe explicar. Na Idade Média, o senhor feudal tinha poderes extensos, mas não podia dispor da terra por compra e venda. Não é ele quem mandava? Sim, mas não existia propriedade privada sobre a terra. Não havia mercado imobiliário e ninguém podia ser despejado como hoje em dia. O servo tinha um direito sagrado à gleba. Logo, não havia sem terra. Isso, o pobre era pobre, mas tinha um pedaço de chão para garantir a própria subsistência. E é esse consenso que a burguesia em ascensão veio quebrar naquela hora? Justo. Burguês comprava, nobre vendia e pobre perdia. Um meio de vida para virar assaltante na estrada. Então havia violência e muita insegurança. Aí os ricos buscavam uma explicação. Eles queriam diagnosticar o mal para reagir de forma adequada, mas não podiam admitir a própria culpa. Então Malthus veio resolver o dilema. Mas como? Abastado não tem responsabilidade na crise. Nem precisa mudar de conduta, disse ele. A culpa é dos pobres que não param de fazer filhos. Eles se multiplicam que nem coelhos. A população cresce muito mais que a produção. Nem há como alimentar tantas bocas. Aí todo mundo briga por migalhas. Então tem que parar de nascer. Prático. Porque quem não nasce também não come nem briga. No fundo, é o que Malthus dizia e escreveu um livro para disfarçar esse simplismo em ciência. Deve ter feito sucesso porque tirava a culpa dos poderosos, sem dúvida. Tem um mercado de ideias como existe um mercado de panelas, intelectual. Produz teorias em função da demanda, como o industrial fabrica utensílios de cozinha. Então a classe hegemônica queria comprar uma boa consciência e Malthus foi quem vendeu a terapia. Mais ou menos, Joana. Corriam interpretações mais corretas, mas pobre não tinha dinheiro para bancá-las, consequentemente. É quem paga o sanfoneiro, é quem escolhe a música. Mas por que você me conta esse caso agora? Porque a ideia voltou hoje em formato neo-malthusiano, inspirado por um programa internacional similar à paisagem social inglesa do século XIX. Como assim? Bem, o globalismo organiza sistematicamente o confisco da renda mundial em favor de alguns polos privilegiados e em detrimento do resto, entende? Logo, é um sistema que produz muitos pobres e poucos ricos. Sim, o grande beneficiário é o segmento financeiro, o capital transnacional que não tem pátria nem bandeira.
ou os bancos, se você quiser simplificar. Mas há alguns estados poderosos que funcionam como cães de guarda, o que resulta em lubrificação financeira mais generosa de certos mercados. Isso talvez explique em muito o desenvolvimento de um lado e o subdesenvolvimento do outro. Menina, dessa vez você acertou em cheio. E uma configuração dessas só se sustenta com uma dose cavalar de distração ideológica, o que explica a engenharia cultural nos últimos anos, a doutrinação escolar, a idiotização das universidades. Claro, enquanto a academia debater a cidadania sexual e os direitos transgêneros, ninguém jamais vai entender nada, nem contestar qualquer coisa. E o esforço produtivo pátrio vai seguir produzindo dividendo nas bolsas de valores do mundo para enriquecer outros, em vez de virar estradas, pontes, hospitais, escolas, indústrias e bem-estar aqui em casa. É coisa que merece um curso completo, Joana. O sistema monetário, a natureza do dólar, o poder dos bancos é matéria para encher um caminhão de livros, mas na necessidade de ter que evocar o fenômeno em duas linhas, eu diria que uma canetada do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Brasil fica 10 milhões de dólares mais pobre a prazo. Para outros lá fora, ficarem 10 bilhões de dólares mais rico. E são os mesmos 10 bilhões que passam de um para o outro, de certa forma sim. E não porque trabalhamos menos ou porque eles trabalham mais, mas antes porque eles controlam a caneta. Então, não é trabalhando que se fica rico no globalismo? Não totalmente, Joana. É antes mandando nos organismos que mandam no mundo. Na hora de produzir, todos são chamados francês, brasileiro, sul-africano, todos suam camisa. Mas na hora de distribuir, é antes quem tem posição hegemônica no FMI, no Banco Mundial ou na Organização Mundial do Comércio, que puxa para o seu lado. Se entende bem, o Brasil é um tanque furado. Produz, mas não prospera, porque o sistema capitaliza nosso trabalho noutras bandas. Olha, estou sendo excessivo por razões didáticas. Os economistas que me perdoem a caricatura, mas por mais simplista, minha colocação não está errada, pois ela aponta para uma dimensão real da mecânica, ou seja, no fundo, é isso que acontece por trás do espelho. Exato, as mazelas condensadas num conceito de subdesenvolvimento plantam raiz numa perversa divisão da renda internacional. Mas não querendo aceitar essa razão, Rico diz que a culpa é dos pobres, que se reproduzem demais. Então, tem que parar de fazer filhos, especialmente nos países em desenvolvimento. E é até recomendável maneirar a natalidade do primeiro mundo. Mas prole numerosa, na França ou nos Estados Unidos, não é visto tão mal. Então o problema está nos periféricos, essencialmente, Joana. Há resquícios de eugenia no fundo desse pensamento. Eles pensam que tem gente melhor e gente pior. Sim, é um sentimento que move as políticas antinatalistas de Washington ou Bruxelas para as nações em desenvolvimento. Procriar é mais problemático aqui do que lá. Uau, isso eu não sabia. Só para você ter ideia, eu fiz tudo errado. Porque me multipliquei 5 vezes. Mas no Brasil, em vez de fazer filhos na Bélgica, onde estaria meio perdoado, saí da minha terra natal para vir fazê-los aqui, como quem não está nem aí. Mas se continuarem enchendo minha paciência, vou fazer mais 5, de pirraça, e na Etiópia por cima. Aí se soma o medo de faltar matéria-prima. Você já ouviu falar de Henry Kissinger? Imagino. Sim, ele dominou a diplomacia americana durante décadas, correto? Isso mesmo, ele publicou um relatório sobre uma questão em 1974. E o que o texto fala é que você, Joana, não deveria ter nascido, mas já que aconteceu é para aquietar e não insistir em ter filho. Maneira de limitar o estrago, porque do contrário não vai haver recursos naturais para os outros. Mas isso é conversa antiga. Sim, mas tem novidade. Você também tem que frear o desenvolvimento, porque se a população crescer e se todos começam a consumir, que nem californiano,
não vai sobrar para todo mundo. Tipo, se todos passam a queimar gasolina como eles, as reservas de petróleo acabam em 3 anos? Por aí. Então não é só taxa de natalidade que incomoda, ainda é preciso conter o desenvolvimento periférico em níveis compatíveis com as necessidades do centro. Ah, essa é a ideia. Exato. Logo, citando um exemplo a esmo, é para delimitar territórios indígenas e reservas ambientais que restringem o uso porque alguém lá fora vai precisar algum dia. Então não é para triscar nessas áreas. Não. A floresta não é mais um bem econômico, é um jardim botânico, um zoológico quando muito. Mas é para deixar quieto, inclusive limitando a presença do Estado, da polícia e até do exército, porque quando gato de casa se ausenta, rato de fora faz a festa e prepara o confisco. É aí que entram as ONGs e tudo aquilo, justamente, mas não é só por isso, porque a nova ordem mundial comporta uma dimensão espiritual. Tem ambição bem além da matéria. Não visa somente redesenhar o mapa intelectual e afetivo, pretende ainda repensar o panorama religioso. Então eles querem a mente, o coração e a consciência. É uma reforma antropológica geral. Isso, quem dera se tratasse tão só de política, porque a briga diria respeito às coisas passageiras, mas o globalismo está de olho em coisa eterna, pois trava uma impiedosa batalha pelas almas. Logo, a engenharia cultural em curso é também uma doutrinação espiritual? Sem dúvida. A cristandade mergulhou numa guerra de religião que está perdendo, porque não percebeu que está em guerra. Um dia lhe conto mais sobre isso, é outro assunto, meio comprido, mas você precisa entender que há por trás disso um sistema de crenças que diviniza a Terra. E como lhe disse, é matéria para outra reflexão. Infelizmente não consigo contar tudo numa só conversa, logo essa parte vai ficar para outro dia. Mas só para armar a intriga, a Terra transformou-se numa entidade dotada de direitos, de personalidade jurídica, apenas para virar deusa ao final. Então, a Terra é divina? Naquele imaginário, sim. Ela é um senciente e cognoscente, ou seja, que sente, que conhece, mas com estatuto de divindade. Caramba, caramba, como você fala, o que está vindo por aí é uma nova proposta civilizatória. Gente do céu, quanto mais eu leio, mais eu fico apavorada. Eu vou parar por aqui. É longo o texto. Eu sei que é difícil de entender porque eu que estou lendo já é complicado. Imagina quem fica me ouvindo, lendo, ainda mais tropeçando em palavras, né? A compreensão de um texto como esse, gente, que vai muito além da questão do aborto. Eu achei que o texto todo fosse falar de aborto, né? Mas fui surpreendida. Já ouvi comentários sobre essa família de Rockefeller, já ouvi comentários de que a nossa guerra não é uma guerra material, mas sim uma guerra espiritual. Conversando com um amigo que entende bastante, tanto da doutrina espírita, né, que nós somos espíritas, como também ele entende de política, Carlos Vieira, vou até citar o nome dele, é um professor de neurociência, neurolinguística ou neurociência, não sei bem agora, mas o Carlos é um cara assim que entende muito, tanto sobre política como na parte espiritual. E toda vez que eu converso com ele, eu pego um babador e coloco no peito porque eu fico babando nas coisas que ele fala. Ele entende muito. E aí ele acha que eu entendo bastante também. E ele sabe que eu não entendo, mas ele passa para mim informações assim que eu fico meio perdida no meio das coisas que ele fala. E conforme eu estava lendo aqui, parecia que eu estava vendo o Carlos na minha frente. Ele manja sobre tudo isso aqui. E eu estou apenas aprendendo. Né? Eu leio, eu tento compreender, eu escuto ele falando às vezes e, poxa vida, sabe? Quando você começa a ficar surpreso diante de tanta podridão, gente, é assim, né? É que nem eu tava vendo um senador falando esses dias, nós vamos fazer a CPI para investigar a questão
dos aposentados, né? Aquela coisa de fraude no INSS. Ele falou assim: eu achei que a gente ia até certo ponto descobrir, pegar quem é que estava fazendo as articulações e tal, e pronto, vamos prender quem está envolvido. Mas tem raízes políticas, tem políticos enfiados no meio. E agora o caldo engrossou, porque não é um político, não é o atual apenas. São vários, de vários lugares, não é uma coisa só São Paulo, Rio de Janeiro, não é uma coisa só Brasil, tem gente de fora. E assim, quanto mais ele vai mexendo nas investigações, mais ele vai encontrando situações ligadas à máfia. A máfia não só brasileira, como a máfia de fora. E aí, conforme eu fui lendo o texto, eu fui lembrando do Carlos, eu fui lembrando desse senador, que agora não me recordo o nome desse senador, eu vejo direto vídeos dele lá, que ele tá na bancada da CPMI, né, que fala. E aí, conforme eu fui lendo o texto, foi me dando um nó, eu tô gripada, tá difícil até de falar, mas foi me dando um nó na garganta e um aperto no coração, porque nós estamos caminhando realmente, se a gente for raciocinar de acordo com o texto, nós estamos caminhando novamente para uma nova colonização. A colonização que houve aqui no Brasil na época que Portugal chegou, os espanhóis chegaram no restante da América e Portugal pegou praticamente o Brasil inteiro, né? Com exceção do sul do Brasil, era uma colonização covarde, né? Chegaram armados, chegaram com um certo grau de conhecimento e pegaram índios crus, né? Que viviam da natureza, que viviam de coisas simples, que eram humildes, que viviam aquela sua vidinha natural. E pelo fato de serem inocentes, pelo fato de serem tribos que viviam na natureza, eles foram aos poucos ganhando a cultura europeia e chegando na tua parte espiritual, onde os índios deixaram de acreditar nos seus deuses, né? Deus do trovão, do raio, da chuva, do sol, para acreditar num único Deus imposto pelos jesuítas, pelos padres europeus de Portugal. Então, foram incutidos alguns pela violência, outros por uma questão intelecto-religiosa, e nós estamos nesse processo, de novo, porque como nós adquirimos uma consciência perante a vida, não dá para eles chegarem aqui e dar um colar para a gente apenas e trocar em troca de acreditar neles. Mas eles usam esse recurso, que esse recurso também foi usado na época da colonização. Né? Eles dão gás em troca de voto, eles dão bolsas, né? Paternalismo para tudo, recursos para tudo que são momentâneos, que não resultam num trabalho ao qual a população vai ter o direito, porém vai ter que trabalhar por esse direito. Não. Eles dão enquanto eles estão no governo. Você tem direito enquanto eles estão no governo. Tem gente que fica aplaudindo tudo que eles fazem com medo do governo ser trocado e perder aqueles direitos, né? Então, na época da colonização, se dava um colar, se dava uma pulseira em troca de um trabalho do índio, em troca de receber um conhecimento do índio, né? E de se infiltrar no meio deles. E é o que está acontecendo com a gente. A troca, a infiltração intelecto-religiosa, eles começam a colocar que nós temos direitos para tudo, e já que nós temos direitos para tudo, a ONU assina embaixo, mantendo esses direitos, que é de conveniência dela. E se eles querem manipular, eles encontram meios através da universidade. Então, é ali que está o problema. Todo o nosso problema está sendo gerado diante das universidades.
porque ali está sendo colocado na mente dos jovens, que são mais fáceis para serem manipulados do que os velhos, né? É mais fácil colocar na cabeça de um jovem a rebeldia, aproveitar aquela rebeldia, aquele momento que eles têm ali de será o que eu vou ser quando crescer, né? Aquela insegurança, a instabilidade emocional do jovem. É mais fácil você plantar na cabeça dele que ele tem direito a uma série de coisas que na realidade ele não tem, sem antes os deveres bem cumpridos. E eles passam a utilizar esses direitos desfavorecendo a sociedade, dando um passo para trás, onde nós vamos ser totalmente manipulados. E o que me deu até um arrepio, me deu uma sensação ruim, é que essa manipulação vai chegar inclusive na questão religiosa. Já pensou voltar lá na época da Idade Média? O herege ser jogado na fogueira? Né? Eu estava vendo um vídeo de uma criatura, eu não sei como que a gente denomina aquele ser, e para mim é uma aberração, não deixa de ser. Se fosse só a sua condição sexual, para mim era apenas um homossexual e pronto. Essa seria a denominação que eu daria para aquela criatura. Mas como ela ela se define, né? E se você não falar que ele é ela, você corre o risco de ser processado, deve estar ganhando muito dinheiro em relação a isso. E aí cai naquela, nós estamos num país democrático. Democracia significa que cada qual tem a sua liberdade. E na nossa Constituição, a nossa liberdade vai até onde você não influencia na liberdade do outro. Enquanto você não incomoda o outro, você tem liberdade. Então, o meu direito vai até onde começa o direito do próximo. Só que a nossa Constituição já foi rasgada, né? Eu já escutei várias vezes aí, está sendo rasgada. Não, ela já foi rasgada. Ela foi rasgada, picotada e a gente não sabe nem por onde ela anda. Por que eu digo isso? Porque eu vi esse ser dando um depoimento, um vídeo, e essa criatura não fala, ela grita, né? E ela gritando no vídeo, dizendo assim, mulher cis, sim. Mulher que gesta, sim. É a forma que eu quero me retratar a esse tipo de pessoa e é assim que vai ser. Só que mulher é mulher. Mulher não precisa ser cis, mulher não precisa ser que gesta. Porque aí vem aquela pergunta, né, que eu fiz para algumas pessoas que defendem esse tipo de ser. Eu falo, tá dizendo que mulher que gesta é mulher que não gesta é mulher trans, tá? Mas vem cá, e a mulher que não pode ter filho? Tem mulher que não gesta, mas é mulher. Então, para que a gente fica debatendo o que é mulher, o que não é mulher? Gente, só tem 2 tipos de gênero, é homem e mulher e acabou. Eu fui preencher uma ficha, não lembro se foi do novo documento que eu fui tirar, que tava lá, mulher cis, mulher não sei o quê. Eu falei, da onde que eles estão tirando a ideia para dar outro nome para mulher que não seja mulher? Mulher é mulher, acabou. Aí eu vejo outros depoimentos assim de algumas travestis que elas se denominam travesti e elas falam assim, não existe mulher trans, mulher, não, existe travesti, né? E nós gostamos de ser chamada pelo nome figurativo, pelo nome mulher, porque nós nos sentimos mulher. Mas não é porque a gente sente que é mulher que a gente é mulher, a gente não é, a gente é homem. Aí ele tava falando assim, eu não entro em banheiro nenhum quando eu tô na rua, eu evito. Porque se eu entrar no banheiro de mulher, eu vou constranger a mulher. A mulher tá vendo que eu não sou mulher. Se eu entrar no banheiro do homem vestida, trans, né? Como mulher que eu me apresento num banheiro masculino, eu vou constranger os homens. Então, se eu sei que eu tô interferindo na vida das pessoas, por que eu vou interferir? Eu não quero isso. Então, eu prefiro paz, eu prefiro viver no meu mundo sem interferir no mundo de ninguém. E quando eu dou respeito, eu recebo respeito. E é o que acontece. Você se impor com respeito. E não a ferro e a fogo. Mas o ferro e a fogo existe, que é justamente para você perder tempo de ficar brigando, né? Tentando argumentar
ideias que vêm de fora, como ele falou aqui, o Brasil não inventou nada. Todas essas ideias vêm de fora, da universidade de fora, que foi plantado na universidade de dentro e espalhado através dos jovens, né? Chegando aos adultos, é óbvio, mas espalhado pelos jovens. E se você conversar com esses jovens de hoje, a gente perde o juízo muito fácil para conversar com eles. Porque eles falam tanta abobrinha que a gente não consegue acompanhar, né? Outro dia, eu já falei aqui, volto a repetir, outro dia, eu estava vendo uma entrevista lá, sei lá, o tipo de programa que era, eu peguei em vídeo. Foi perguntado para uma menina que deve ter uns 25 anos. Você é a favor do aborto? Ela falou assim, lógico, meu corpo é minha regra. Aí a pessoa falou assim, mas e se você tivesse sido abortado, você não estava aqui? Ah, mas eu não fui abortada. Minha mãe me queria, me amou, eu tô aqui. Só que eu não quero ter filho. E quem não quiser, eu dou meu apoio. Porque o corpo, quem manda é a pessoa. Aí o texto aqui tá dizendo o quê? O teu corpo só tem 2 braços, 2 pernas. A partir do momento que você tem 4 braços, 4 pernas, já não é seu as outras 2, né? Então, aí a pessoa fala pra ela assim, mas a partir da concepção tem vida. Não, não tem vida. Ué, o que que é então? Não, não tem nada. Não tem nada ali, não tem vida nenhuma. É lógico que tem. A partir do momento que tem a concepção, tem vida. Os espíritas defendem que a concepção ocorre, no momento da concepção já tem a união do espírito, inclusive junto com aquela união de espermatozoide e óvulo, né? Aí a menina falou. Não falou nada. Eu não entendi nada que ela falava. Porque ao mesmo passo que ela falava que não tem, que tem, não tem, que tal jeito, que tal. Eu falei, quer saber uma coisa? É um debate tão inútil que eu vou parar de ver, pra não passar raiva. Então, assim, a gente vê que não tem nada na cabeça dessa garotada. Nada. Tá sendo plantado tanta coisa e ao mesmo tempo nada. Eles não têm argumento, eles não têm nada, como que eu posso dizer, palpável, provas, estudos, sabe? Não tem. É tudo assim, eu escutei, alguém falou, agora é lei, então já que virou lei, eu aceito porque é lei, sabe? Coisas vazias, pessoas vazias. E aí é que tá. A minha avó falava assim, que cabeça vazia é o quê mesmo, gente? Campo pro demônio, né? Não tem como a gente falar de tudo isso que está acontecendo no nosso país e não usar Deus no meio. Não é o nome de Deus em vão, não. A gente precisa entender que a vida pertence a Deus. E nós temos um único Deus, o Criador, onipotente, onipresente, justo, bom, maravilhoso. Ele dá a vida. Somente Ele pode tirar a vida. E nós que somos espíritas, nem tirar a vida a gente acredita, porque o corpo físico morre, mas o espírito prevalece e vai ser eterno. Então, quando você mata uma criança no ventre, você está matando o físico dela, mas o espiritual continua vivo e sofrendo com toda aquela dor do aborto. Quando você começa com essas ideias, meu corpo, minhas regras, hoje eu amanheci com vontade de ser homem, eu vou ser homem, então eu vou lá e faço uma cirurgia e me transformo em homem. Amanhã ou depois, não cansei de ser homem, não quero mais brincar de ser homem não, agora eu quero ser mulher. Vai lá e faz outra cirurgia, outra mutilação e volta a ser mulher. Né? Ontem eu estava escutando uma moça falar em vídeo, gente, por mais que um cara faça cirurgia física, que ele corte o membro dele, que ele faça uma cirurgia plástica, que ele faça o mais bonitinho possível o órgão sexual dele, lá dentro não tem útero, lá dentro não tem a sensibilidade que uma mulher tem, lá dentro não vai ser igual nunca. Ele vai ter que ir para um urologista fazer tratamento quando ele precisar. Ele não vai poder passar no ginecologista nunca. Aí, para engrossar o caldo, eu ainda vi também um outro vídeo dizendo que tem universidades que estão exigindo dos novos médicos o tratamento ginecológico de trans. Onde é que nós vamos parar? É que nem quando deu aquele bafafá todo, né, de bebê reborn, onde são bebês de plástico, né, de faz de conta, são brinquedos, e que estavam entrando em hospital para ser atendido como se fosse bebê de verdade.
E se o médico não atendesse, o médico podia ser processado, passando na frente de pessoas reais, com doenças reais. Então, todo esse desregular, todo esse desequilíbrio que nós estamos vivendo, é para se chegar num ponto que é extremamente perigoso, que é o ponto espiritual. E se a gente for ver, é para lá que nós estamos caminhando. Eu lembro que no livro que eu li, Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, que é um livro espírita, ele falava assim: houve lá na Indonésia, que são uma das ilhas mais lindas do mundo, é lá da Indonésia, vem pessoas do mundo inteiro fazer suas férias na Indonésia, mas 70% das pessoas que iam nessa ilha era para fazer voodoo, era para explorar crianças sexualmente, era para procurar prostituição, promiscuidade, drogadição. 70% da ilha, por mais linda que fosse, ela oferecia coisas ruins, desregras sociais total. E aí houve o quê? Um tsunami. Foi lá, abraçou tudo aquilo e levou embora. Milhares de pessoas morreram ali. Nosso Brasil, ele é continental, ele é banhado no litoral pelo oceano. Então, um tsunami que abrace o Brasil e que leve tudo isso está longe de acontecer. Mas o que vai ser necessário acontecer para limpar tudo isso, então? Quando a gente vê esses resgates, né, em grupos, que a gente vê um avião cai, voando com 331 pessoas, uma pessoa só sobrevive. Por que será? Quando a gente vê enchente, desmoronamento, 520 barracos, 520 casas foram levados pela água, sobreviveu 5 pessoas, por que será? Então, a gente vai ter que ir para o lado espiritual para a gente entender tudo isso aqui mesmo. Eu vejo pessoas importantes dentro do espiritismo acompanhando a política lado a lado com a sua fala nos vídeos espírita. Porque não está dando mais para você separar uma coisa da outra. Está muito nítido, está muito na cara que todo esse processo que eles estão plantando, e já não é de hoje, de pouquinho em pouquinho, ganhando a garotada, ganhando a mocidade, ganhando inclusive adultos, com essa história dos direitos, do toma lá, dá cá, eu te dou uma coisa, você me dá outra, eu te beneficio, você vota em mim, eu te ajudo, você me ajuda, né? Você tem direitos, nossa, você não pode? Como não? No meu governo você pode tudo. Então, todos esses trâmites é um jogo nojento, é uma política muito nojenta, muito podre, de controle social, de controle da população, como se nós fôssemos apenas marionetes de um jogo que eles estão dominando. E quem são eles nesse jogo? Os mais poderosos. Aí os mais poderosos, no nosso caso aqui, seria a presidência da República. Isso aí é só a ponta do iceberg, gente. Quando vocês começarem a buscar quem é que controla o sistema dentro do Brasil, vocês vão ver que tá tudo lá fora. Aquele cara que estava na cadeia lá e se matou e que foi descoberto, uma série de e-mails dele, o Epstein, ele é outra ponta de iceberg. O negócio é muito maior. Por isso que muitas pessoas não querem falar mais de política. Estão se eximindo disso. Ah, não, isso aí é muito perigoso, deixa pra lá, vou viver minha vida. E ai de mim se não levantar cedo, trabalhar e ganhar meu salário, que a minha família morre de fome. Pessoas que pensam assim não estão totalmente erradas, porque é perigoso mesmo. É um jogo muito perigoso. Mas aqui, o que eu pretendo não é acusar, não é achar quem pode, quem não pode, quem é, quem não é. Aqui a intenção é o estudo e cada qual que pegue a semente e plante para si, né? Mas que a gente tem que ficar de olhos bem abertos diante de todas essas coisas que estão acontecendo, isso a gente tem que ficar. Caso contrário, nós vamos sofrer sim uma nova colonização, inclusive espiritual.